Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. A aula de hoje, gente, antes de qualquer coisa, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor. Peguem um livro de geografia, né? Pra vocês acompanhando a aula, tá bom? E também o caderno, gente, muito importante, tá? Por quê? Porque essa aula de hoje vai ser mais uma revisão, tá bom? A gente estudou aqui 3 capítulos, né, até agora, né? Um capítulo mais voltado para o continente asiático, europeu e oceânico, né? Que a gente viu aspectos gerais, né? Eu até trouxe ali alguns mapas para a gente trabalhar melhor os mapas, pra vocês interpretarem, né, com calma. E também depois a gente estudou o continente americano, né? Tanto a parte natural, né, em relação a relevo, a clima, a solo, enfim, como também a regionalização desse continente, né, ou seja, a gente entender que tem a América Latina, a América Anglo-Saxônica, né, que seria a divisão sociocultural, né, mas eu também tenho a outra divisão, né, América do Norte, Central e do Sul, tá bom? Enfim, aspectos relacionados a isso. Como é muito conteúdo até agora, né, eu resolvi, na verdade, dar uma pausa, né, e a gente revisar o conteúdo agora, né, por enquanto. Antes da gente ir avançando no conteúdo, né. Só que como eu fiz um outro slide mais voltado em mapa, a gente analisar com calma, né, nos outros slides, aqui vai ser mais direto, né. Eu peguei aqui só alguns pontos principais, tá bom? Escrever aqui alguns pontos principais que vocês têm que saber, tá? E aí, você pode rever as outras aulas, né, para vocês irem complementando, tá bom? Aqui é um complemento, é uma revisão mesmo, tá, gente? Então vamos começar com o continente americano. Vamos lá. Pela América, né, que a gente está estudando por hoje, para linkar melhor. Então aqui eu tenho 2 mapas, eu tenho um mapa com a divisão regional, né? América do Norte, América Central, América do Sul, né? Tá aqui a corzinha indicando. E eu tenho um outro mapa com outra divisão, que será a divisão sociocultural. Por que sociocultural? Cultural, por quê? Porque é uma divisão pela língua, né? Pela origem da língua falada, América anglo-saxônica, países que têm a língua derivada do anglo-saxão, né? Que seria o inglês. E países com língua originada do latim, né? Que eu vou chamar de América Latina. E por que eu falo sociocultural? Por que sócio? Porque eu percebo que além desses aspectos relacionados ao idioma, eu também tenho características similares em relação ao desenvolvimento socioeconômico, ou seja, são nações, né, que elas desenvolveram de forma parecida. Então eu tenho ali a América Anglo-Saxônica, né, que é os Estados Unidos e o Canadá, eles têm um desenvolvimento alto, né? Tanto o desenvolvimento econômico como o desenvolvimento social são nações desenvolvidas. E se a gente parar para pensar na história, a gente percebe o quê? Que na época da colonização, né, foram 2 colônias de povoamento, né? Ou seja, colônias que foram povoadas né, um território para que desenvolvesse esse território, né? Diferentemente dos outros países, né, que seriam os países da América Latina, que na época da colonização foram colônias de exploração, ou seja, eles vieram aqui no caso, né, para explorar os recursos, tá bom? Para tirar, né, ou seja, só com o fim econômico, o fim produtivo, eles não se preocuparam em desenvolver essa região, tá bom? Então a gente vê, né, o impacto que isso teve, tá? E continuando, né, a maior parte dos países americanos, gente, é considerada periférica, né, ou em desenvolvimento, que seriam os países da América Latina, né. A gente tem os Estados Unidos e o Canadá como países centrais, né, países desenvolvidos, mas a gente tem também países emergentes, né, países que se destacam, não são desenvolvidos, não estão lá ainda, mas eles têm um destaque, que no caso é o Brasil, né, a Argentina e o México, né, que ele tá ali na América do Norte, né, mas ele não é considerado país desenvolvido, tá bom? Mas é um país sem destaque. E é importante também, gente, vocês saberem que há 2 blocos econômicos, tá bom? Na América, os principais, tá? O NAFTA, né, que é um bloco econômico da América do Norte, e o Mercosul, que é um bloco econômico da América do Sul, tá bom? Bem simples, né? O NAFTA, ó, o nome, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é um tratado, né, entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, para eles se ajudarem, né, eles se facilitarem em termos econômicos. Do mesmo modo, a gente tem o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. O mesmo objetivo, né? O objetivo de facilitar aqui a economia, da gente se ajudar, não é? E vocês têm que saber que existem os membros permanentes, né? Que no caso é o Brasil, a Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela também, tá bom? E os outros membros, gente, são associados, né? Que é o restante
os países, né? Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia. Então, esses são associados, mas os permanentes Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, ou seja, quem toma as decisões, tá bom? Enfim, as principais decisões, tá? Enfim, mas além do Mercosul, também há outros blocos econômicos, só que eles não têm tanta força assim, né? Como, por exemplo, o ALBA, né? Que é a Alternativa Bolivariana para as Américas, enfim. Foi uma tentativa aí de unir os países, né? Inicialmente, né? Que não existiu o Mercosul. Foi uma tentativa de unir alguns países para se ajudar economicamente. Só que não teve tanto impacto assim, tá bom? Claro, existe ainda, mas não tem tanto impacto. Não como o Mercosul, né? Que tem essa ideia de fazer um mercado comum, né? Ou seja, de realmente se ajudar. Ou seja, estipular um imposto determinado, aí todo mundo vai ter um determinado imposto. Então, por exemplo, se a gente aqui do Brasil comprar uma coisa, sei lá, do Uruguai, por exemplo, essa coisa vai ter um preço, vai ter um imposto, né? Um imposto X. Quando alguém do Uruguai comprar uma coisa do Brasil, vai ter o mesmo imposto, né? Porque eu estipulei o imposto para todo mundo. Então, eu vou facilitar questões alfandegárias, né? Ou seja, tarifas, né? Questão de imposto, de facilitar a circulação da mercadoria, tá bom? Essas questões mais econômicas. Aspectos físicos, né? Enfim, vou fazer um resumozão assim dos aspectos físicos da América. Claro, na outra aula a gente trabalha melhor, tá bom? Então, se você tiver dúvida, você assiste lá a outra aula, tá? De maneira geral, o que a gente pode dizer sobre a América, o continente americano? Vai ter cadeias de montanhas, tá? Formadas principalmente, gente, Cordilheira dos Andes, muito importante vocês saberem disso, que fica aqui no sul, e as Montanhas Rochosas, que é a parte que fica no norte, né? Então a gente tem aqui uma cadeia de montanha muito grande, que foi originada por quê? Pela convergência de placas. Então a gente tinha aqui a América, né? A placa que tá a América, e aqui tinha outra placa, elas se convergiram, ou seja, se bateram, né? O que acontece quando eu tenho convergências? Vai ter ali um sorgimento de terra, ou seja, vou formar uma cordilheira, tá bom? E como foi, ó, no continente inteiro, né, de cima a baixo, então eu vou ter ali em cima, na América do Norte, as montanhas rochosas, né? E aqui embaixo eu vou chamar de Cordilheira dos Andes, tá bom? Na porção leste, o relevo mais acidentado propicia uma maior predominância de planícies, né? Ou seja, aqui é desse lado, né? Do lado pro Pacífico, do lado oeste. Do lado leste, que está o lado voltado para o Oceano Atlântico, né? Que seria o nosso litoral, né? As nossas praias, no caso. Esse lado, gente, ele tem planícies, né? Ele tem planícies, ele tem planaltos, né? Alguns planaltos. E a gente tem que lembrar, planícies o quê? São o quê? É um relevo mais baixo, né? Bem mais baixo, tá bom? E planalto é um relevo que ele é plano, só que ele é um pouquinho mais alto, tá? Claro, tanto planalto como planície, eles facilitam a ocupação, né? Melhor você morar, sei lá, no planalto do que morar na montanha, né, gente? Mas a planície, ela facilita mais ainda. Então, a planície, como é uma zona abaixada, facilita a ocupação, facilita você construir uma cidade, construir indústria ali, você plantar, né, agricultura, pecuária. Então, essas atividades humanas, elas são facilitadas se eu tiver uma região de planície, tá bom? E aqui eu citei várias planícies, né? A planície amazônica, né? Aqui no sul, né? E no norte a gente tem, por exemplo, a planície do Mississippi, tá bom? E também temos planaltos, né? O planalto do Labrador e o planalto central, por exemplo, né? O planalto do Labrador, aquele que ficava lá na ponta, quase encostando ali na Groenlândia, né? E o planalto central não tá falando, né? O planalto central, tá bom? Há uma grande variedade de climas, também é muito importante dizer. Com a presença de pelo menos 10 tipos climáticos. 10 tipos climáticos, gente. Que vão desde o polar, né, do extremo norte, ao semiárido do Nordeste, né, aqui no Brasil, e na região fronteiriça do México com os Estados Unidos, tá bom? Também tem outros climas, tá, gente? Então a gente tem clima de montanha, mediterrâneo, né, que é o clima mais quente, né, e mais úmido. Clima de montanha, gente, é um clima frio que tá na montanha, né? Não já tá falando tudo, né? Por quê? Justamente porque ele tem esse relevo montanhoso, tá bom? Temperados, tropical, subtropical, equatorial e muitos outros. E por quê? Porque a América tem tantos climas assim. Porque, gente, a América, ela tem uma grande extensão territorial, né? No eixo, na verdade, norte e sul. O que significa? Gente, a América, ela tá desde o norte até o sul. Ela tá ali pertinho lá do Polo Norte e tá aqui na região sul. Ou seja, ela é cortada por paralelos, por todos. Não, todos não, mas pelos os mais importantes paralelos, no caso, né? A linha do Equador, que é o paralelo que vai dividir ali o mundo, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. Ela é cortada, né? O continente americano é cortado pela linha do Equador. Depois a gente tem os trópicos, né? O trópico de Capricórnio.
e o Trópico de Câncer, né? E a gente tem um círculo, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. No caso, é só cortado pelo Ártico. E o que isso significa na prática? Isso significa, gente, que essas linhas vão formar as zonas térmicas da Terra. Como assim zona térmica? Quando eu tenho aqui a linha do Equador e eu tenho aqui um trópico em cima e um trópico embaixo. Essa zona eu vou chamar de intertropical. Por que intertropical? Porque está entre dois trópicos. Trópico, né? De cima e de baixo, né, gente? Intertropical. E o que acontece? Essa zona, ela é mais quente. A zona do Equador, a zona que a gente tá, gente, é a mais quente. Então, zonas intertropicais são mais quentes, tá? E geralmente tem clima tropical, tem vegetação mais tropical, né, equatorial, enfim, uma coisa mais quente, tá? Inclusive é onde está a floresta amazônica, né, uma grande floresta tropical, por exemplo, né, dentro dessa faixa. Quando a gente vai olhar mais para a faixa acima, a gente tem ali o trópico, aqui, e a gente tem ali o Círculo Polar Ártico. Essa zona eu vou chamar de temperada, tá bom? Zona mais amena, mais fria. Geralmente é onde acontece as 4 estações do ano, né? A gente tem um clima temperado, as quatro estações do ano, né? Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, são climas mais amenos, né? Vai ter um clima mais temperado, enfim. Não só em cima como embaixo também, tá bom, gente? Enfim, então por isso que, por ter essa grande extensão, vai ter faixas diferentes, né? Zonas térmicas diferentes, zona mais quente, zona mais fria. E além disso, tem a questão do relevo, né? Vai ter zonas montanhosas, que vai ter o clima frio, tá bom? Então são vários fatores, né? Que vão originar essa variedade de clima. Agora em relação à Ásia, né? Um resumo aqui sobre a Ásia, vamos lá. Ásia, eu tenho aqui esse mapazinho lindo, que ele tá mostrando a divisão regional, tá bom? Importante vocês fixarem essa região. Por quê? Porque como a Ásia é um continente muito grande e tem muitos países, então talvez fique confuso na cabeça de vocês. Então é muito importante vocês conseguirem visualizar essa divisão da Ásia, para facilitar, tá? Então, a Ásia setentrional. Setentrional, gente, é norte. É tudo que tá ao norte. No caso, a Rússia, né? A parte da Rússia asiática, tá? Ásia Central, não já tá falando, é a parte da Ásia que tá mais no meio. Oriente Médio, gente, essa região aqui, né, que tá pertinho ali do que seria a África, né, o continente africano mais embaixo, né, e lá em cima o continente europeu, né, Oriente Médio, tá? Ásia Meridional, tá aqui esse de roxo, né, que seria essa pontinha aqui que a gente tem, né, Ásia Meridional, gente, meridional é sul, tá bom? Então, se eu tenho ali uma região de norte, tem uma região de sul, tá? Essa parte aí roxa. E sudeste asiático. Sudeste asiático, gente, seria o que tá no sudeste, né? Então, se eu tenho aqui o sul e eu tenho o leste, a junção é o quê? Sudeste, né? Então, seria essa partezinha aí de vermelho mais escuro, tá bom? E eu tenho o extremo oriente, né? O extremo oriente, a gente já tá falando, é a parte mais ao leste, né? Extremo oriente, que é formado, por exemplo, pela China, pelo Japão, pelas Coreias, tá bom? Então é importante vocês terem essa divisão. Por quê? Porque eles vão ter características diferentes, né? Não só características físicas, como até algumas características mais humanas, né? Por exemplo, economia, população, tá bom? Então vamos lá, Ásia Setentrional, né? Que é essa parte mais de cima, a parte da Rússia, né? O que a gente pode falar sobre ela? Tem um clima polar e subpolar, ou seja, é bem frio, né? Claro, tá ali perto do Polo Norte, né? Tá ali cortada pelo Círculo Polar Ártico, então é a região mais fria mesmo, né? E com esses climas. E por ser uma região fria, a vegetação também vai ser uma vegetação de clima frio, que seria a tundra, né? Que é uma vegetação de graminhas, né? Ou seja, é tão frio que não se desenvolve tanto. E a taiga, né? Que é quando já não é tão frio assim, né? Mas ainda é frio, que é uma vegetação de coníferas, né? Que seria aqueles pinheiros, né? Que pode ser chamada de taiga, tá bom? O que mais a gente pode falar? Essa parte da Ásia, ela vai ter rios extensos que vão permanecer congelados boa parte do ano, né? Justamente, tem um clima muito frio. Então, por mais que na Rússia tenham rios extensos, a maior parte do ano eles estão congelados, tá bom? Por conta do inverno rigoroso lá. E o relevo, que a gente pode falar? A gente pode citar o Monte Colima, né? A planície da Sibéria, no caso, e o Planalto Siberiano, tá bom? É importante a gente destacar isso. Então, a gente percebe que tem planície, tem Planalto e tem alguns montes também, tá? Em relação ao Sudeste Asiático, países, né, são países continentais e insulares. Vamos só voltar aqui pra gente ver, ó. Esse Sudeste Asiático aqui, essa pontinha aqui mais pra baixo,
Como assim países continentais? Continentais é que tá preso no continente, né? Essa pontinha aqui presa no continente. E insular, gente, insular em relação a ilhas. Toda vez que vocês escutarem insulares, lembrem de ilhas. Essa parte insular, essa parte que tá mais solta ali pro mar, né? Esses que estão mais soltos, tá bom? Enfim, justamente por ter uma parte insular, a gente vai ter a presença muito grande de penínsulas e arquipélagos, né? Arquipélago, gente, é um conjunto de ilhas, né? No caso, o arquipélago da Insulíndia, né? Que a gente pode chamar assim, tá bom? Que é uma área, inclusive, gente, com grande incidência de vulcões, né? Uma área que vai ter muito vulcão ali, vai ter uma atividade vulcânica muito grande, tá? E o que seria uma península? Península é quando eu tenho... É como se fosse uma ilha, só que essa ilha, ela tá ligada com o continente por uma parte, tá? Então, eu tenho ali uma partezinha ainda ligando o continente. É como se fosse, tipo assim, se eu cortar aqui, vira uma ilha. É tipo isso, tá, gente? Enfim. O que eu posso falar sobre o relevo, né? Sobre o clima? O relevo, a maioria, né, do relevo, tem uma região ali de planalto baixo, né? Planalto e planície também, mas eu também vou ter algumas formações rochosas, tá? Claro, também de origem vulcânica, né? Justamente por ter muito vulcão, né? Vai ter essa formação também, tá? Clima equatorial e tropical, né, gente? Ó, vamos só voltar aqui. Percebam que eles estão aqui bem embaixo, né? Ó. Esse embaixo a gente supõe que tá embaixo da linha do Equador, né? Porque a linha do Equador tá cortando ali, bem no meio, né? Só que no continente americano não, tá, gente? É cortando o mundo inteiro. Então, na Ásia também chega essa linha do Equador. E aqui é uma região que tá na zona intertropical, né? Ou seja, uma zona mais quente, né? Justamente por eles estarem mais abaixo, né? Então, não é de se admirar que tem um clima predominante, o clima equatorial e tropical, né? Que são os climas mais quentes, tá bom? E também, gente, tem uma coisa muito importante sobre o clima. Nessa parte do continente é onde acontece o clima de monções. O que seriam monções? É uma alternância associada, né, à circulação atmosférica, né? No caso, derivada das estações climáticas, tá? Então, vamos só voltar aqui. Essa parte aqui, que tá mais abaixo, né? Ela tá mais propícia a esse clima de monções. O que seria esse clima de monções, né? Vamos só relembrando aqui. Clima de monções, gente, que é monção? O que acontece? Eu tenho a metade do ano que eu vou ter uma pressão alta no continente e uma pressão baixa no oceano. Beleza. E a outra metade do ano vai acontecer o oposto. Quando tiver uma alta pressão no continente, os ventos, gente, é importante vocês saberem que o deslocamento dessa massa de ar sempre é de onde tem mais pressão para onde tem menos, tá bom? Onde tem mais pressão para onde tem menos. É fácil de imaginar, né? Imagina você, sei lá, com a seringa. Você abre a seringa, aí tem nada na seringa. Aí você faz assim, né? Você espreme a seringa. O que você tá fazendo? Você tá soltando o ar que tinha dentro para fora, né? E você tá fazendo o quê? Você tá fazendo uma pressão, não é? Ou seja, sempre vai de onde tem mais pressão, onde tá pouca, né? Isso é fácil da gente entender, tá bom? E vamos aplicar aqui. Quando o continente ele tá numa zona de alta pressão, os ventos, vocês acham que vai sair dele ou vai vir para ele? Vai sair, né? Então, ali eu vou ter uma zona de divergência, ou seja, eu vou estar afastando as massas de ar, tá bom? Pro continente. E com isso, continente pro oceano. E com isso, o oceano, ele não tá mandando massa de ar para mim, não. Então, aqui vai ser um período mais seco, tá? Agora, quando eu tenho esse continente com uma pressão mais baixa, aqui o continente vai ser mais alto, ou seja, a pressão dele, né? Então, a massa de ar vai vir do continente. Se vai vir do continente, se vai vir para o continente, essa massa de ar tá vindo da onde? Do oceano. É uma massa de ar úmida, tá bom? Vai levar umidade, vai fazer com que aconteça chuva a metade do ano inteiro, tá? Então, basicamente é isso, o clima de monção, tá bom? É uma parte do ano que é seca, uma parte do ano que é úmida, né? Que tem muita chuva. Isso é por conta de quê? É por conta da diferença de pressão, né? Entre o oceano e o continente, tá bom? Enfim, continuando aqui. Ásia Setentrional, né? A gente já viu. O Sudoeste Asiático também já vimos agora. E Ásia Central, o que eu posso falar sobre essa Ásia Central, né? Essa Ásia aqui mais no meio? Seria essa parte verde, tá bom? Ásia Central. O que eu posso falar sobre ela? Tá ao leste do Mar Cáspio, né? Ou seja, é um mar ali da Europa, né? A gente tem a Europa, tem o Mar Cáspio e tá ao leste, né? É uma parte que realmente tá ao leste da Europa.
é formada por esses países que terminam em estão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomequistão, Tajiquistão, Kirguistão. Então são nomes diferentes pra gente, né? Mas que vão constituir ali a Ásia Central. E o que a gente pode falar de interessante? Lá vai ter umas montanhas na divisa deles, né, com o Oriente Médio, tá bom? Então a gente tem ali a Ásia Central, tem ali o Oriente Médio, e entre eles vai ter uma montanha, né, que vai servir como divisão, né, entre esses dois, tá bom? Fica mais ou menos ali entre o Irã e o Afeganistão, tá? E a vegetação, gente, é principalmente por estepes, né, e uma vegetação mais desértica, né? Por quê? Porque é uma região muito seca, uma região mais seca e com assim, que pode ser desértica, tá? E o que mais tem de interessante para falar? Em relação ao Mar de Aral. O que é Mar de Aral? Mar de Aral, gente, era como se fosse uma lagoa, assim, de água salgada, né? É um mar, né, que tinha ali nessa região. E o que aconteceu? Como essa região é muito seca, houve um projeto ali de pegar essa água e mudar o curso da água, né? Ou seja, eu vou mexer aqui, né, para poder, sei lá, essa água ter acesso, a população ter acesso a essa água, por exemplo, né? E o que acontece? Ali eu tenho uma interferência humana, né, na paisagem, né, num fator natural, na natureza, né? Eu tinha ali um mar que, por ter essa interferência humana, né, de querer deslocar, enfim, esse mar ele tá secando, tá bom? Então, se você olhar imagens desse mar, você vai ver que antigamente, por exemplo, ele era desse tamanho, e hoje em dia ele tá muito pequeno, né? Correndo o risco do mar secar, por exemplo, né? O que só piora a situação deles, né? Porque lá já é uma região seca, aí sem o mar vai ficar mais seco ainda, no caso, né? Oriente Médio, né? É uma região que vai envolver países oeste da Ásia, no caso, né? Mais perto ali do continente africano, né? Banhada pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, Mar Negro, Mar Cáspio também, né? Ali pegando um pouquinho da Europa. Então a gente vê que é uma região banhada por vários mares, né? Vamos dizer assim. Tem um relevo formado principalmente por planaltos, né? Mas também tem alguns montes, né? Como o Monte Sagres e o Elbrus também, tá? Nota que não tem planície, tá? Não tem tanta planície, tá, gente? É mais planalto mesmo, tá? E é um clima árido e semiárido, né, gente? Um clima mais seco, mas também pode ter uma região ali mais temperada, né, e mais mediterrânea. Ou seja, por mais que seja quente, tem uma umidade ali. Vai depender da posição, exatamente, tá? For mais perto ali da Europa, é temperado, né? E vai ter uma grande incidência de deserto, né, gente? Justamente por ser um clima mais árido, ou seja, um clima seco. Aí eu vou ter a formação de desertos, tá bom? É muito importante vocês saberem isso. Inclusive, o Oriente Médio ele já é conhecido, né, por essa ideia de deserto, né? Tem vários desertos nele e ele já passa essa visão, né? E outra coisa importante, justamente por ter um clima seco, vai ter rios temporários, né? Ou também chamados rios intermitentes. É a mesma coisa, tá, gente? O que é rio temporário? É um rio que ele não dura o ano todo. Então, no período mais chuvoso, ele vai existir um rio. No período mais seco, ele vai sumir, vai secar o rio, tá bom? E outra coisa importante sobre os rios é que a gente pode citar, por exemplo, os rios, né, Tigres e o Eufrates, no caso, né, que são rios, inclusive, que originaram a Mesopotâmia, né, a Mesopotâmia, já pegando aqui um pouquinho de história, né. São rios muito importantes para essa região, né, porque eles são extensos e eles vão auxiliar nessa questão, né. Ásia Meridional e o Extremo Oriente, no caso, né? A Ásia Meridional, que seria lá embaixo, aquela pontinha, né? Que eu disse que é a parte do sul. E o Extremo Oriente, né? Que ali é a ponta, né? Que fica a China, Japão, enfim. Ásia Meridional. Gente, uma coisa importante, é uma das regiões mais pobres do mundo, né? Que é onde fica a Índia, Butão, Bangladesh, por exemplo, Paquistão, Nepal. Enfim, o que eu posso falar sobre o relevo? O relevo, gente, vai ter dobramentos modernos, né? O que seria dobramentos modernos? É um relevo que ele surgiu mais um período mais atual, né? Quando a gente pega as eras geológicas, por exemplo, sei lá, a gente tem uma divisão de períodos, né? Por exemplo, na história você tem Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, não é? Na geologia, quando a gente está estudando eras geológicas, né? Que vocês já estudaram isso mais ou menos no sexto, sétimo ano, não sei se vocês lembram, a gente tem essa divisão por períodos, né? Enfim, e algumas formações de relevo são formadas muito antigamente, tá bom? E outras formações são mais recentes, né? De acordo com esse período, tá? Enfim,
E se a gente pegar, por exemplo, a cadeia do Himalaia, que está ali, é uma formação relativamente recente em relação a outras formações. Uma dica, gente, toda vez que vocês verem um relevo muito alto, muito provavelmente é um drovamento moderno. Por quê? Porque como ele foi formado de maneira mais recente, não deu tempo dos processos erosivos corroer esse relevo, ou seja, ir abaixando ele, né, ir degradando. Por isso que ele é alto, né? Enfim. Então a gente pode citar aqui a Cordilheira do Himalaia, né? Que inclusive é onde tem o Monte Everest, né? Que é o pico mais alto do mundo, inclusive, né, gente? E também tem ali planaltos elevados, tá? E tem uma vegetação diversificada, né? Tem climas quentes e frios, dependendo da posição, tá bom? E o Extremo Oriente, é que a gente pode falar. O Extremo Oriente, também pode ser chamado de Ásia Oriental, é onde está a China, Japão, as Coreias, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Mongólia, Macau também, tá? Que a gente pode falar. Essa região, gente, ela tá ali no Círculo de Fogo do Pacífico. Que região é essa? Né? Uma região que tem uma incidência muito grande de vulcão, né? De uma atividade vulcânica muito grande, mas também uma atividade sísmica, ou seja, terremoto, gente, terremoto, maremoto, né? Por isso que, por exemplo, o Japão ele já tem uma tecnologia já voltada para isso, né? Então, por exemplo, eles planejam prédios já pensando nisso. Se acontecer um terremoto, por exemplo, né? Por quê? Porque eles sabem que eles estão ali numa região que acontece muito abalo sísmico, né? As placas estão se movimentando e acontece terremoto, maremoto, tá? Além de vulcão, tá bom? E eu vou chamar essa região de Círculo do Fogo do Pacífico. E outra coisa, a gente tem o Rio Azul e o Rio Amarelo, né? Que são dois rios muito importantes para a Ásia, né? Que ficam na China, no caso, tá bom? Eles são importantes pela extensão dele, né? Pelo volume de água, tá? Oceania. Como a gente pode falar sobre a Oceania, de forma bem resumida? A gente tem aqui o mapa, né, da Oceania, mostrando a parte continental, no caso, né? Que seria a Austrália, tem a Nova Zelândia, e tem o conjunto de ilhas, né? Micronésia, Melanésia e Polinésia, tá? Então, a Oceania, gente, é o menor continente do mundo, com aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, de área, onde habitam cerca de 38 milhões de pessoas, né? Então é muito pouco, né? 38 milhões. Se a gente pegar, por exemplo, na China, só na China tem, sei lá, mais de 1 bilhão,3, né, de pessoas, no caso. Mas, claro, a China é o país mais populoso do mundo. Mas se eu pegar, por exemplo, o continente americano, o continente europeu até, e eu for comparar, eu vou perceber que na Oceania ela vai ter uma população menor, tá bom? Vai ter menos pessoas. Até porque que é uma quantidade territorial menor, né? É banhado pelo Oceano Índico, né, a oeste, e o Oceano Pacífico, né, a leste, tá? Seus habitantes, eles costumam migrar de um arquipélago a outro, né, à procura de melhores condições de trabalho. Então, a gente viu ali que tem 3 arquipélagos, né, a Micronésia, a Melanésia e a Polinésia. Aí, geralmente, esses habitantes, eles vão ir de um para outro, né, procurar melhores condições, né, de trabalho, de vida, né. A Austrália e a Nova Zelândia, elas são as únicas nações desenvolvidas, localizadas no hemisfério sul, né. A gente já estudou, né, o desenvolvimento das nações, que tem os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, enfim. E a gente viu até que tem a linha norte e sul, né? A gente pode dividir que os países do norte são países desenvolvidos e os países do sul são subdesenvolvidos, né? Aquela terminologia, subdesenvolvido. Só que a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, que está no sul e são países desenvolvidos. Então, se você ver o mapa da linha, né, desses países desenvolvidos, você vai ver que ele faz a curva na Austrália e na Nova Zelândia. Por quê? Porque são países desenvolvidos que estão no sul. Inclusive, a Nova Zelândia e a Austrália, elas vão possuir, né, territórios de diferente dimensão, né? A Austrália é maior e a Nova Zelândia é menor. Só que os IDHs delas são muito elevados, né? O que mostra, né, esse desenvolvimento dessas nações. Outra coisa importante sobre aspectos físicos, né, no caso. A semelhança do deserto da Austrália com o do Saara, né? E até o do Atacama, por exemplo, né? Ou seja, a Austrália ela vai ter uma região desértica, ela vai ter ali um deserto, né? No meio dela, basicamente, né? E isso faz com que haja uma dificuldade da habitação desses lugares, no caso, né? No caso da Austrália, levou à ocupação concentrada nas zonas litorâneas. Então, a gente tem a Austrália, a gente tem uma região bem no meio da Austrália, que ela é desértica, tem um deserto, no caso. Então, isso faz com que as pessoas, elas se ocupem mais a parte litorânea, né? No caso, né? Que é para fugir desse deserto. Então, a gente vai ter ali o litoral muito concentrado, tá bom? E a formação do território é predominantemente de origem vulcânica, né?
a Oceania, gente, ela também tá no Círculo do Fogo do Pacífico, né? Tá ali o Extremo Oriente e a Oceania, tá bom? Que tá logo abaixo, tá? Então também é uma região de atividade vulcânica muito intensa, né? E abalo sísmico também, tá? Enfim, possui muitos animais, no caso. Entretanto, a sua posição isolada levou ao surgimento de algumas espécies exóticas. Isso é bem interessante, por quê? Porque a Oceania ela é conhecida por ter essas espécies mais exóticas, né? Tanto de animais, né? De fauna como de flora, né? De algumas plantas, por exemplo. E por que isso acontece? Porque, se a gente parar pra pensar, é o continente que está mais isolado, não é? Parece que jogaram ele ali entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Ele está isolado de todo mundo. Então isso faz com que surjam algumas espécies, né? Elas vão se desenvolvendo de forma diferente do que a maioria, né? Em relação ao mundo, tá bom? Europa. O que a gente pode falar sobre a Europa? A gente tem aqui o mapazinho, né? Do continente europeu. Até indicando mais pela localização, né? Uma Europa mais mediterrânea, né? Mais do sul. Ou seja, que geralmente vai ter um clima mediterrâneo, ou seja, um clima mais quente, né? Mais úmido, enfim. Que tá mais no sul, né? A Europa Ocidental, né? E a Central, no caso. E a Europa Oriental, né? A Europa do Leste, né? E também a Europa do Norte, né? A Europa Nórdica, no caso, que são os países mais ao norte, enfim. Que são mais frios, né? Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, no caso. Enfim. Vamos lá. O continente europeu ele é situado quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, né? Essas zonas que a gente tinha falado, né? Então a gente pegar a zona temperada, a Europa basicamente está nessa zona temperada, né? E apresenta predominantemente clima temperado, né? No caso. O litoral do continente europeu ele é muito extenso, né? A gente viu. E ele é bastante recortado, né? Ou seja, ele vai ter um grande número de mares, de golfos, penínsulas e outros acidentes geográficos, no caso, né? Enfim, alguns mares europeus importantes, né? O Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Adriático, né? Do norte, no caso, o Báltico, da Europa, o Egeu e o Cáspio, né? Que eu tinha falado, né? Enfim, então o que é importante vocês saberem? Que a Europa ela tem vários mares e vários golfos, tá bom? Ela tem um contato com a água, né? Muito grande, né? Inclusive, isso faz com que seu clima seja mais ameno, né? Porque a água, ela deixa a temperatura do continente mais baixa, né? Enfim, também é interessante isso. Então, a gente não vai ter ali uma região muito seca, tá? A Europa não tem região desértica, no caso, né? Relevo. A gente tem ali ao norte, né? Algumas montanhas velhas, né? Alguns maciços antigos, enfim. Por exemplo, os Montes Urais, né? Que é uma região que fica na Rússia. E esse relevo, ele tá servindo como divisor natural entre a Europa e a Ásia, tá bom? Que fica ali na Rússia. Inclusive, vai dividir a Rússia em Rússia Ocidental e Rússia Oriental, né? Rússia que fica na Ásia e a Rússia que fica na Europa. E a gente também tem os Alpes escandinavos, né? Que são Alpes que ficam ali lá em cima, naqueles países nórdicos, né? Que a gente viu. E na parte mais central, a gente tem planície sedimentar, né? O continente europeu é formado principalmente por planície. A gente tem muita planície, ou seja, isso facilita muito a ocupação, né? Das pessoas, né? E claro, além desses montes, dessas regiões montanhosas que a gente tem também, tá? A gente também tem a planície da Rússia, enfim, a germana polonesa. Ao sul, a gente tem alguns dobramentos modernos, né? Por exemplo, os Alpes da Suíça, que também foram formados por um movimento de convergência de placas. Então, essa placa, ela desceu, né? A euroasiática desceu e a placa africana subiu, né? Elas convergiram e assim formaram aqui os Alpes, tá? E a gente também tem os exemplos aqui, tá bom? A influência do relevo, isso é muito importante. Esse relevo vai influenciar na distribuição da população, né? Que a maior parte da população ela vive nas planícies, né? Como eu tinha falado, que é onde os climas são mais amenos, os solos são mais férteis, enfim. Vai influenciar também no uso dos rios, né? Os rios europeus de planície, eles estão entre os mais navegados do mundo, isso é muito importante, né? Eles se encontram nas áreas montanhosas, os que se encontram lá, né? Eles são aproveitados para a produção hidrelétrica, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um rio na região mais montanhosa, ele vai ter uma altitude aqui, né? E eu posso aproveitar isso para construir uma hidrelétrica, né? No caso. Então, isso é muito importante vocês saberem. A Europa, ela utiliza muito bem os seus rios, tá bom? Para navegar mesmo, né? Variação climática. A gente tem uma variação ali nos locais de baixa altitude, né? A tendência é que seja mais ameno, né? Então, a gente tem um clima mais ameno. E, claro, a gente vai ter na região montanhosa um clima mais frio, né?
principais rios, gente. É importante vocês conhecerem algum dos rios da Europa, tá? Principalmente porque a Europa, ela é o continente que mais bem utiliza seus rios, né? Então é importante vocês conhecerem. Quais rios mais importantes? O rio Danúbio, no caso. O rio Danúbio, o rio Volga e o rio Reno, tá bom? Importante vocês conhecerem pelo menos esses. Rio Danúbio, ele nasce mais ou menos ali na Alemanha, né? E ele vai desaguar no Mar Negro, tá bom? Nasce na Alemanha e morre no Mar Negro, né, vamos dizer assim, deságua no Mar Negro. Ele é considerado, gente, do ponto de vista geopolítico, né, o mais importante. Por quê? Porque ele vai atravessar 9 países. Então ele é um rio que vai fazer ali a conversação entre vários países, tá bom? 9 países. Então, do ponto de vista geopolítico, isso é muito importante. Ou seja, ele é o rio mais importante, tá bom? O rio Volga, ele é o rio mais extenso do continente. Ele vai nascer no Planalto de Valdai, né? Fica na Rússia, ele vai percorrer a planície russa e ele vai desembocar no Mar Cáspio, tá bom? Ele é navegável, gente, em todo o seu curso. Só que, por ele estar lá na Rússia, né? A Rússia tem um inverno rigoroso, vocês lembram? Ou seja, as águas elas vão permanecer congeladas a maior parte do ano, tá bom? E a gente também tem o Rio Reno. Então a gente pode falar do Rio Reno. Ele vai ligar a parte central. Ele vai ligar a parte central da Europa aos Países Baixos, né? Ou seja, ele é importante fazer essa ligação também, tá bom? Junto com outro rio, né? Que é um outro afluente dele, que é o Rio Ruhr, né? Então, esse Rio Reno, ele vai se encontrar com vários rios e eles vão fazer ali essa junção, tá bom? Essa interligação. E ele localiza-se mais ou menos no complexo industrial da Europa. Então, isso é importante para a importação de produtos, por exemplo, né? A exportação, no caso, de produtos, ou seja, o deslocamento dessas mercadorias. Então, se eu tenho ali um complexo industrial e eu tenho um rio que ele está ligando, eu vou usar ele para levar meus produtos, tá bom? Ou seja, vai permitir o escoamento de vários produtos a custos bem menores, né? Do que se fosse por outras vias, tá bom? Tô usando o rio, né? Que já tá facilitando minha vida, né? Usar esse rio. Inclusive, no curso do rio foram construídas algumas usinas, né? Hidrelétricas, para aproveitar melhor esse rio ainda. Um exercíciozinho, gente, só pra gente finalizar a aula. Eu coloquei um exercício sobre os rios, né? Porque eu acabei de falar do rio. Porque é importante, né? Vocês entenderem alguns aspectos desse exercício que eu coloquei. Escolha a alternativa que melhor caracteriza o rio Volga. Então, o rio Volga, vamos ver o que, é que fica melhor para ele. Corta o norte do continente, depois de ter nascido nos Alpes e atravessa a planície russa. Nasce na Suíça e depois de cortar a França, deságua no mar Mediterrâneo. Não, né? É de maior importância geopolítica do continente? Não, que seria o rio Danúbio, né, gente? É o maior do continente, corta a planície russa e deságua no Mar Cáspio. Olha, achamos o item correto. Enfim, é o que eu acabei de falar, inclusive, né? Só lembra, gente, Rio Volga, Rússia. Lembra da Rússia? Rio Volga é na Rússia. Rio Danúbio é o que tem maior importância, né? Por quê? Porque ele vai passar 9 países. Muita importância. E o Rio Reno? Rio Reno, ele vai estar envolvido com um complexo industrial, ou seja, a circulação de mercadorias, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Que tenha sido uma revisão boa, né, pra vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode rever essa aula e as outras aulas também, tá bom? É importante que vocês revejam e façam as anotações de vocês, né? Pra melhorar o estudo de vocês. E acessem o conteúdo da escola, né? No site aqui que tá mostrando. E a agenda digital, tá bom? Pra vocês terem acesso aos exercícios, tá? E até a próxima aula.